Fala galera, eu sou o Fred Mercedes e bem-vindos para mais um vídeo. E como vocês me pedem muito para trazer mais conteúdo sobre o Titanic aqui pro canal, dessa vez, novamente em parceria com a página RMS Titanic Brasil lá do Facebook. Inclusive, se você não conhece essa página, fica aí essa super dica para você que é fã. O link deles eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos ver os maiores mitos no filme Titanic de 1997, explicando alguns dos principais acontecimentos que o filme mostra e se eles de fato aconteceram ou não na história real. Mas antes de começar, eu quero deixar claro que estamos falando de um filme, ou seja, embora eles tenham utilizado como referência uma tragédia real, o diretor teve total liberdade para modificar vários elementos da história e com certeza algumas vezes ele sabia que estavam errados. Até porque se ele fosse 100% fiel à história, talvez não teríamos esse filme tão maravilhoso e que é lembrado até hoje. E sem mais delongas, a primeira coisa que eu quero falar tem a ver com o Jack andar livremente pela primeira classe do navio. Porque tipo, pra gente que assistiu e viu isso, um passageiro da terceira classe dando esses rolés lá por cima, foi super normal. Porém, é importante lembrar que as leis sanitárias daquela época eram extremamente rígidas e proibiam a mistura das classes em embarcações. Ah, Fred, mas quando o Jack salvou a Rose, convidaram ele para jantar na primeira classe. Sim, beleza, mas como eu disse, as leis sanitárias eram extremamente rígidas e em hipótese alguma, um passageiro da terceira classe, como o Jack, poderia fazer isso, nem mesmo sendo convidado por um passageiro de lá. Logo no começo do filme, vemos o marido da Rose dizer a seguinte frase sobre o Titanic. Ele não afunda, nem Deus conseguiria afundar esse navio. O que foi? Só que essa frase, que até hoje é muito discutida, na verdade não há qualquer evidência de que ela realmente tenha sido dita por algum membro da tripulação, passageiro ou pelos construtores do navio. O que se sabe é que ela começou a ser espalhada só depois do naufrágio. Uma das cenas mais lindas e amadas do filme é aquela que o Jack faz a Rose voar na proa do navio. Está bem. Abra os olhos. Porém, isso aí na vida real nunca poderia ter acontecido, já que a proa do navio era uma área proibida para passageiros, restrita apenas aos tripulantes e oficiais. Inclusive, havia uma placa muito clara quanto a isso. Em vários momentos do filme, quando vemos o Titanic à noite, dá pra perceber que ele era bem iluminado, certo? Mas quando falamos do original, a história é um pouco diferente. O verdadeiro Titanic não havia sido projetado para passeios noturnos, já que isso não era um hábito comum naquela época. Portanto, toda a sua área externa era muito desprovida de iluminação noturna, se formos levar em consideração os navios modernos. Mas como James Cameron queria mostrar toda a grandiosidade do navio também durante a noite, ele o iluminou muito mais do que o verdadeiro. E um dos principais erros propositais em relação a isso foi a iluminação excessiva na base das 4 chaminés, já que nenhuma das chaminés originais tinha qualquer iluminação própria. Sem dúvida, um dos maiores mitos que o filme de James Cameron ajudou a espalhar é o de que os passageiros da terceira classe ficaram presos dentro do navio por inúmeros portões trancados, ficando impossibilitados de subir até o convés para tentar se salvar. Só que essa informação que o filme passa também não está correta, já que esses portões nunca existiram em tamanha quantidade no navio. Pelas rígidas leis sanitárias da época, havia áreas bem separadas entre a terceira, segunda e primeira classe, mas essas separações eram feitas por paredes e portas e somente a tripulação poderia abrir, mas não com os portões que o filme mostra abundantemente. Na realidade, os únicos portões pantográficos existentes no navio ficavam nas áreas de acesso da tripulação, onde não havia tráfego de passageiros, e também nos elevadores. Pra baixo, depressa! 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 Eu não sei pra vocês, mas pra mim, a morte do Capitão Smith foi muito marcante. Porque tipo, deu realmente pra perceber no filme o quanto ele estava abalado com tudo que estava acontecendo. E também não era pra menos, né? O filme mostra ele com uma expressão de quem ainda não acredita no que está acontecendo, se dirigindo calmamente até a ponte de comando, de onde não sairia mais até o momento da sua morte.
E como você já deve estar imaginando, essa suposta morte dele também não foi real. Na verdade, ninguém sabe ao certo o que de fato aconteceu. Segundo relatos, ele foi visto pela última vez nas proximidades da ponte, dando a ordem final de abandonar o navio. Já outros dizem tê-lo visto no mar. Inclusive, uma das histórias afirma que ele teria se aproximado de um dos botes com o bebê nos braços e, após entregá-lo aos ocupantes, simplesmente se afastou e desapareceu. Um dos momentos mais polêmicos retratados no filme foi também a morte do primeiro oficial Murdoch, que é mostrado tirando a própria vida já nos derradeiros momentos do naufrágio. Isso não pode acontecer! Tommy! Não! Alguém me ajude! Tommy! Não, Will! Mas o que muita gente não sabe é que essa cena foi muito criticada pela comunidade histórica do Titanic e inclusive pela família do Murdoch, que se sentiu ofendida. Embora ele tenha perecido na tragédia, ainda hoje não se pode provar que ele realmente tenha feito isso, mesmo que algumas testemunhas tenham relatado terem visto um oficial cometendo suicídio. Já entre os oficiais sobreviventes, nada foi extraído durante os inquéritos. Parece haver um pacto de silêncio entre eles a respeito desse assunto. Quanto ao filme, após toda a repercussão da cena, o diretor James Cameron reconheceu ter dado atenção apenas à dramaticidade, se esquecendo da importância do aspecto histórico e das famílias das vítimas. Não sabemos se ele fez isso, ele disse. Durante o naufrágio, é mostrada uma visão da proa do navio afundando sem nenhum tipo de inclinação para a direita ou esquerda, totalmente estabilizada horizontalmente em relação ao mar. Porém, a conclusão de algumas pesquisas mostram como de fato esse momento pode ter acontecido. E diferente do filme, o navio, antes de afundar completamente, foi se curvando para a esquerda, cerca de 9 graus, como vocês estão vendo aí nessa animação. Apesar de não ser possível dizer em que momento exato o Titanic se partiu em dois, nem as posições que o navio adotou durante o processo, hoje, depois de muitos estudos feitos no campo de destroços, é possível saber que ele se partiu entre a segunda e terceira chaminé, mais precisamente à frente da terceira, diferente do que é mostrado no filme, onde o navio se parte atrás da terceira chaminé. E para finalizar, temos agora uma das maiores dúvidas dos fãs do Titanic. Será que Jack e Rose existiram de verdade? Ou foi só uma criação do diretor para romantizar o filme? E a resposta para isso, sendo logo super direto, é não. Aquele casal que vimos no filme nunca existiu de verdade. Porém, a ideia para eles não surgiu do nada. O diretor James Cameron queria recontar a história do Titanic e propôs à Fox introduzir um tipo de Romeu e Julieta no enredo, o que, diga-se de passagem, deu muito certo, já que o filme foi o primeiro a ultrapassar a marca de 2 bilhões de dólares em bilheteria, fora os inúmeros prêmios que recebeu. É claro que os créditos para isso não podem ser dados só ao casal, com certeza não, mas que eles foram muito importantes para o filme, isso é indiscutível. E também uma outra história, dessa vez real, que pode ter inspirado James Cameron, foi a do casal Kate Phillips e Henry Morley, ambos passageiros da segunda classe. Kate sobreviveu ao naufrágio embarcando no bote número 11, porém Henry faleceu no desastre e seu corpo, se recuperado, nunca foi identificado. Outra coisa interessante sobre eles é que Henry tinha dado um colar de safira incrustado de diamantes a Kate a bordo do Titanic, que é esse que você está vendo aí. Ou seja, como deu para perceber, há muitas semelhanças com Jack e Rose. E além disso, é importante frisar que, embora essa história possa ter inspirado o diretor, o colar Coração do Oceano, que é dado a Rose no filme, na verdade, nunca existiu. Um diamante. Uma peça muito rara. Jack, quero que me desenhe como uma de suas francesas. Usando isto. Usando somente isto. Então, meus amigos, calma que o vídeo ainda não acabou. Eu só quero falar mais uma coisa para deixar tudo claro para vocês. O filme Titanic é de longe a produção mais linda e bem feita sobre o assunto. O diretor James Cameron teve todo o cuidado para deixá-lo o mais perfeito possível. Tanto é que o filme tem bem mais acertos históricos do que erros. Mas como estamos falando de 1997, o diretor fez o melhor que pôde de acordo com as informações que ele tinha na época, como ele mesmo já falou várias vezes.
Bom, então é isso, né? Um forte abraço a todos, até a próxima, tchau!